reis se prostram, Filho de Deus e Salvador. E Salvador, por quem vivemos, Tu és amor que liberta, Tu és a luz que nos guia, como chama acesa, Filho de Deus e Salvador. E Salvador, por quem vivemos. Sim, 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 cantaremos juntos como os anjos. Sim, 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 ouve nosso canto de louvor a Ti, exaltando Jesus Cristo. Tu és amor que liberta, Tu és a luz que nos guia, como chama acesa, Filho de Deus e Salvador. Salvador, por quem vivemos. Sim, 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 cantaremos juntos com os anjos. Sim, 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 ouve nosso canto de louvor a Ti, te exaltamos, Jesus Cristo. Te exaltamos. Sim, 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 O nosso canto de louvor a Ti, te exaltamos, Jesus. Sim, 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 cantaremos juntos com os anjos. Sim, 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 ouve nosso canto de louvor a Ti, te exaltamos, Jesus Cristo. Amém. Te exaltamos, ó Senhor. Amém. Dani do céu, e aquela hora que eu fiquei esperando as palmas? Puxa vida. E não Mas tinha. logo vai acontecer. Então. Eu Tomara, fiquei esperando deixa aquele, já hora. aquele momento do pessoal cantar Mas junto. em casa o pessoal e cantou, você ficou... vai ver. Chegaram Não, eu as tenho palmas, certeza chegaram, que eles... chegaram Ah, as tá bom. palmas. Boa noite. Sejam bem-vindos ao culto da capela. A gente está muito feliz mais uma vez de estar aqui Amém. engrandecendo o nome do Senhor através das músicas, do nosso encontro já engrandece o nome do Senhor, né? Quando a gente Amém. está junto, nós somos igreja, né? 2 ou mais reunidos em meu nome. Então aqui tem mais de 2. Tem mais de Uma 2. distância segura, mas a gente está muito feliz de estarmos juntos aqui. Hoje a gente tem um convidado especial no baixo ali, que é o Bruno. Obrigado, Bruno, por ter vindo servir com a gente aqui hoje. E esperamos que esteja tudo bem na sua casa, com a sua família. É uma honra a gente poder estar compartilhando esse momento com vocês. E sabemos que as coisas no mundo estão meio estranhas, né, nesse momento. Eu estava ontem conversando com a Kellen. A gente foi no shopping e aí a gente andou ali pela praça da alimentação e quase ninguém ali. Eu falei para ela, nossa, às vezes parece que você está num filme daqueles futuristas, né, um Mad Max, alguma coisa assim, né? Não é meio estranho? Meio fim do mundo, né? né? Tudo meio vazio, assim, parece meio fim de mundo. Então tá estranho, a gente sabe que tá estranho. Mas por isso que é importante, por isso que ainda se torna mais importante essa nossa comunhão e esse nosso contato com o nosso Salvador, né? Porque se há alguma esperança, a esperança está na nossa fé e nas coisas que a gente crê, né? Quando as coisas em volta estão meio balançando, você tem que se firmar naquilo que você acredita mesmo, né? E nós cremos que Deus está no controle de todas as coisas, nós cremos que isso vai passar,
Nós cremos que durante esse período Deus está com a gente. Então, é isso que a gente quer compartilhar com todos vocês. E a mensagem de hoje especialmente fala desse assunto. Então, que Deus abençoe a sua semana, que Deus abençoe a sua casa e que a gente tenha hoje um momento gostoso diante do Senhor e que Ele fale com a gente, né? Que, de alguma forma, Ele use todos esses recursos aqui para falar ao seu coração e da sua família, te trazer esperança. Amém? Então, um bom culto a todos. Posso fazer uma oração? Sim. Pai bendito, nós te adoramos, te louvamos e declaramos que esse dia é seu, nossas vidas pertencem ao Senhor e nós queremos pedir a tua presença nesse culto, Paizinho. Que o Senhor esteja falando aos nossos corações e despertando aqueles que estão dormindo, dando um empurrãozinho na nossa fé, Senhor Deus, para que ela cresça e que a gente fique firme, Pai, nas coisas que o Senhor tem nos mostrado, tem nos ensinado esse tempo todo, Senhor Deus. Que a gente firme na Tua Palavra e nas coisas que o Senhor tem para cada um de nós. E que cada um que estiver assistindo esse culto, Pai, possa se sentir tocado pelo Senhor e esse toque do Senhor possa mudar alguma coisa nas vidas. Eu creio nisso e é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. 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 Nós somos felizes com o Senhor, né? Muito feliz. Graças a Deus que a gente tem a Cristo. Amém. Se faz a mais doce, me deres gozar. Se dor
Oh Deus, obrigada, Senhor, pela Tua presença nas nossas vidas, através de Jesus, o Cristo. Obrigada porque felicidade, Senhor, a gente só encontra em Ti, Jesus. O Senhor é a base da nossa vida, por isso a base da nossa alegria. Obrigada por ser imutável, por ser imensurável, por ser inigualável, e obrigada pelo Teu amor derramado por nós naquela cruz. Nós recebemos e somos muito gratos por isso, Senhor. Te louvamos, Te engrandecemos e Te agradecemos por estar conosco na caminhada, por estar conosco todos os dias, por estar conosco hoje e para todo sempre. Seja exaltado o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Como vocês podem ver, não é exatamente o testemunho agora, eu não vou usar esse tempo para falar como eu estou passando por isso, mas eu quero contar para vocês o que aconteceu. Eu pedi para a Marilei gravar um testemunho sobre como eles estão passando por isso, né? Ela, o César, e o testemunho dela tem tanto a ver, eu já tinha terminado a pregação quando chegou o testemunho dela, e tem tanto a ver com o que eu vou falar nessa noite, que eu fiz uma troca na ordem das coisas. Eu vou colocar o testemunho dela um pouco mais à frente, e aí vocês vão entender por que eu fiz isso. Então esse é o nosso momento de ofertas, e uma das coisas que a gente vai aprender hoje na pregação, é que a gente como cristão, independente do que está acontecendo à nossa volta, a gente tem que continuar servindo e fazendo a vontade de Deus. E é da vontade de Deus que você participe do reino. E uma das formas de você participar do reino também é contribuindo com a igreja, com o ministério da igreja, que é o ministério de alcançar mais vidas. Então, nesse momento de pandemia, a única forma que a gente tem de fazer essas contribuições é através de depósitos bancários. Então, a gente vai colocar no ar para você a imagem da nossa conta bancária, CNPJ, e aí se você puder tirar um print ou uma foto da sua televisão, e no momento apropriado, você servir a Deus, adorar a Deus dessa forma também, com os seus dízimos e as suas ofertas. E eu creio que Deus não está alheio a nada do que acontece, Ele conhece o seu coração, Ele sabe da sua disposição em servi-lo, e Ele vai abençoar a vida de cada um de vocês também, e não vai faltar nada na casa de vocês. Isso é promessa divina. Amém? Senhor Jesus, abençoa cada família, cada um que está lutando com a vida nesse momento, que o teu cuidado, a tua proteção e a tua generosidade, Pai, sejam demonstradas no dia a dia de cada uma das famílias da capela, das pessoas que têm contribuído com esse ministério, Senhor Deus. Que o Senhor abençoe e prospere o trabalho, e que em momento algum, nenhum de nós, Senhor Deus, passe por dificuldades, e a gente como igreja também tenha sensibilidade, Pai, de acolher aqueles que estão numa situação mais complicada. Então eu peço a tua bênção sobre cada família agora, em nome de Jesus. Amém. Eu sei que nesse momento que todos nós estamos vivendo, alguns de vocês e alguns de nós, vamos colocar assim, nesse momento, nesses dias, estão questionando a sua fé. Eu sei que é difícil ouvir isso, provavelmente você vai dizer assim, não, a palavra questionando não é bem assim. Mas, se você for olhar com verdade para dentro do que está acontecendo, muitos de nós, nesse momento, estão
se perguntando ou perguntando para Deus: por que, Deus? Por que isso está acontecendo comigo? Por que isso está acontecendo com a minha família? Ou então, nas suas orações, você tem reclamado da falta de cuidado de Deus, né? Como se Deus não estivesse cuidando de você. Ou você tem reclamado por os irmãos, ou você nem está querendo orar. Então, de certa forma, tudo isso pode ser resumido nessa palavra. A gente está com questões em relação à nossa fé, porque as circunstâncias estão nos levando a pensar dessa forma. E eu comecei semana passada uma minissérie de 2 capítulos para falar exatamente sobre a nossa fé. E eu comecei a semana passada a demonstrar que esse sentimento, ele não nos pega de surpresa, né? Em muitos momentos, muitos cristãos chegaram a duvidar, tiveram seus momentos de dúvida, de questionamento. O salmista Davi é um sujeito que, esse dia eu estava falando lá em casa, o Davi tem salmo dele que você fala assim: não, esse cara aqui só pode ser bipolar, né? Porque ele começa o salmo reclamando de tudo e falando dos inimigos que estão acabando com ele e tal. Daí, ele, no meio do salmo, ele já muda e já começa a engrandecer o nome de Deus. Então, assim, a gente sabe de muitos exemplos de heróis da nossa fé que tiveram esses momentos de questionamento. Então, a pregação não é para que você se sinta mal em relação a isso. É o contrário. É para que você aprenda com o exemplo do passado, né, com os registros bíblicos, a como lidar com esse momento, o que fazer nesse momento de incerteza, né? E eu comecei a contar a semana passada a história que aconteceu mais ou menos 15 anos depois de Jesus ter sido crucificado e depois que Jesus ressuscitou. Naquele tempo, a dificuldade das pessoas era muito maior do que as nossas nos dias de hoje, né? Porque eles lidavam com a fome, eles lidavam com a sede constantemente. A maioria daquele povo era escravo. Então, eles não tinham a certeza se eles iam almoçar e jantar no mesmo dia, se teriam comida para o dia seguinte. Então, era uma vida cheia de incertezas. E depois que Jesus ressuscitou e voltou aos céus, a coisa piorou, porque começou uma perseguição à igreja, né? E então começaram a ir atrás dos cristãos, e esse episódio que eu contei semana passada ocorreu cerca de 15 anos após a ressurreição de Jesus, quando Herodes Neto, ele percebeu que ele poderia acabar, ele achou que ele poderia acabar com os seguidores de Jesus. E aí ele escolheu Tiago, o irmão de João, como sua primeira vítima, e ele mandou decapitar Tiago. E em seguida, ele viu que aquilo ali causou deixou ele um pouco mais popular entre os religiosos da época. Aí ele mandou prender Pedro, né? Eu falei isso semana passada, e ele decidiu que após a Páscoa, porque era o momento de Páscoa, ele falou, após a Páscoa ele ia provavelmente decapitar Pedro em praça pública na frente de todo mundo. Enfim, tudo isso semana passada. E aí, semana passada, eu disse que a igreja, os cristãos, estavam reunidos, orando, para que Deus fizesse um milagre em relação a Pedro. Porque Pedro era o líder maior da igreja naquele momento, né? Tinha outros líderes também, mas Pedro era um dos grandes líderes da igreja, talvez o maior naquela época. E aí eles falam, poxa, se eles conseguirem matar Pedro e assim de forma, né, a humilhá-lo, né, em praça pública, o que será de nós, né? Então a igreja estava lá reunida, orando por Pedro, e na madrugada, no dia anterior ao que ele ia ser morto, um anjo foi lá, libertou Pedro. E tudo isso eu falei na semana passada. Se você não assistiu a pregação, ela está lá no canal do YouTube da Capela. Clica lá que você vai ouvir toda essa história. Então, aí Pedro, eu contei que Pedro saiu da cadeia, o anjo o libertou,
E aí ele foi caminhando para a casa onde o povo estava reunido, que era a casa de Maria, a Maria mãe de Marcos. E aí Pedro se encaminhou para lá, e tudo isso eu já contei, mas o que eu não contei é que aconteceu aquele alvoroço quando Pedro bateu na porta, né? O pessoal até duvidou, né? Será que é Pedro mesmo? E aí quando Pedro entrou, e aí estava aquele alvoroço, meu Deus, nossa, olha que milagre, Pedro está aí, né? Não morreu. E aí Pedro falou uma coisa que eu não disse semana passada, que está lá em Atos capítulo 12, versículo 17, diz assim: mas Pedro, fazendo um sinal para que se calassem, né? Estava aquele alvoroço, Pedro falou, gente, calma. Pedro descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão. Então ele contou tudo o que tinha acontecido naqueles últimos momentos. E aí ele falou o seguinte, conte isso a Tiago e aos irmãos. Nessa hora Pedro está se referindo a Tiago, irmão de Jesus. E aí a Bíblia diz que então Pedro saiu e foi para outro lugar. O que Pedro estava querendo fazer aqui? Ele falou, olha, anunciem isso que Deus acabou de fazer para Tiago, irmão de Jesus, que era um dos líderes da igreja. Tiago, ele não foi discípulo de Jesus, ele era irmão de sangue de Jesus, né? Mas ele, talvez é mais difícil você convencer o seu irmão de sangue que você é o filho de Deus do que os outros, né? Então Tiago não creu em Jesus durante a vida de Jesus, mas depois que ele viu o irmão ressuscitado, depois que ele viu o irmão na cruz e depois andando e encontrou face a face, Tiago se tornou um dos maiores líderes da igreja também, né, em Jerusalém. Então Pedro está falando assim, vão lá, conta para o Tiago, que é o líder que está lá em Jerusalém, e para os demais irmãos, contem o que Deus fez. Só que aí Pedro saiu, ele não ficou ali. Por que Pedro não ficou ali? Porque ele não queria comprometer os seguidores de Jesus, porque se eles descobrissem, eu disse semana passada, né, que Herodes ficou tão humilhado de ter perdido Pedro na madrugada, assim, e tudo que ele planejou deu errado, que ele acabou se retirando, ele acabou morrendo, enfim. Mas Pedro queria proteger, porque falou, eles vão bater na casa dos meus amigos. Então Pedro saiu de madrugada ainda, provavelmente levando Marcos com ele. A gente não tem um registro certo disso, mas Marcos, que escreveu, né, o livro de Marcos, ele era filho da Maria, onde eles estavam reunidos, e Marcos, tudo que ele escreveu, ele ouviu de Pedro, porque Marcos também não era um discípulo de Jesus, né? Assim como Lucas. Então, tudo que ele ouviu de Pedro. Então, provavelmente foi nessa trajetória, nesse tempo que Pedro ficou recluso, escondido, que ele contou para Marcos tudo o que tinha acontecido. Bom, aí, o que estava acontecendo, que fez com que Pedro fugisse, é que assim, a coisa estava tão complicada, que tudo que acontecia de ruim naquela época, Herodes resolveu atribuir aos cristãos. Porque a única decisão firme de todos os cristãos daquela época, aqueles que tinham conhecido Jesus, a decisão mais firme deles era assim, nós não vamos adorar outro Deus. O Deus da época de Roma era Júpiter, ou o próprio imperador. O imperador também era tido como um Deus. E os cristãos falaram, não, a gente só adora Deus. A gente pode, como Jesus ensinou, a gente obedece às leis, a gente faz tudo que pode, tudo certo, mas a gente não vai adorar, então custe o que custar. Então eles ficaram firmes nisso. Então tudo que acontecia de ruim, Herodes atribuía aos cristãos. Teve uma seca no Nilo, culpa dos crentes. Traz lá uma meia dúzia, joga para os leões. Agora deu uma enchente, culpa dos cristãos, os seguidores de Jesus. Pega lá uma turma, leva lá para os leões. E você já deve ter visto essas cenas nos filmes, né? Então os cristãos estavam sendo sacrificados por qualquer coisa. Assim, e eles mantiveram a fé. Então Pedro se retirou e mais tarde ele escreveu algumas coisas muito importantes para os cristãos que estavam passando por aquela perseguição, que servem para nós. E algumas coisas das que eu li semana passada estão lá em 1 Pedro.
no capítulo 1, eu li que Pedro disse assim, no meio daquela dificuldade que ele estava passando, ameaçado de morte, né, um foragido, né, tendo escondido, Pedro falou assim, olha gente, com tudo isso que está acontecendo, toda essa perseguição, os caras estão querendo me matar, todas as dificuldades, eu não perco a minha fé. Por quê? Porque ele fala assim no versículo 3, bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva. Quer dizer, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, Ele nos regenerou para uma esperança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder-se. Quer dizer, o que Jesus fez, garante a gente hoje e para sempre. Não é uma questão do que vai acontecer, do que está acontecendo, será que Deus... Não, o que Jesus já fez por nós garante essa esperança viva. É isso que Pedro está falando. Então eu disse semana passada, e repito, né? Quando você está passando por dificuldade, puxa vida, quando eu entendo o que está acontecendo, eu fico feliz. Quando eu não entendo, eu confio, eu creio. É aí que minha fé se manifesta de uma forma maior. Aí Pedro, eu li esse versículo também semana passada, Pedro fala assim, nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco tempo, vocês estejam entristecidos por passar por todo tipo de provação. Mesmo que agora o momento seja difícil, calma, né? Eu sei que isso está acontecendo. Isso acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm é muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo aquele ouro refinado pelo fogo, ela é genuína e ela resultará, quer dizer, no fim das contas, no fim de tudo isso, em glória, louvor e honra, quando Jesus for revelado. Quando a gente entender quem é Jesus e o que Ele fez por nós, nós vamos saber lidar melhor com qualquer que seja a situação, com pandemia, sem pandemia, com doença, na saúde, a gente vai aprender. Bom, aí vem uma pergunta muito boa, tá? Até aqui eu entendi. Mas então, o que eu faço enquanto estou atravessando um momento difícil, essas dificuldades? O que eu faço agora? Qual que deve ser a minha atitude no meio da dificuldade? Puxa vida, Pedro dá uma resposta diferente da que muitos cristãos estão dando nos dias de hoje. Eu tenho falado com muita gente que tem dito assim, pastor, eu estou orando para Jesus voltar logo, porque para que isso tudo acabe. Eu, obviamente, né, que eu entendo o que a pessoa está querendo dizer, mas eu não concordo. Porque não é a nossa oração que vai acelerar a volta de Cristo, né? Isso está registrado na Bíblia. O que vai acelerar a volta de Cristo é quando o mundo todo conhecer o Evangelho. Então, assim, ao invés de você orar para Jesus voltar logo, prega o Evangelho, sabe? Anuncia essa verdade para todo mundo, todo o tempo, do dia todo. Aí, quem sabe, você consegue acelerar um pouco a volta de Jesus. Do contrário, as promessas precisam ser cumpridas, o que Deus falou, e o próprio Jesus falou, ninguém sabe, né, quando é que vai ser essa volta, só Deus que sabe, nem o próprio Jesus não sabia. Então, é hora de você anunciar o Evangelho, porque essa é a condição para que Jesus volte, quando todo mundo estiver sabendo. Bom, então Pedro, ainda nas cartas que ele escreveu aqui, ele fala uma coisa que talvez nos motive. Ele fala assim, que a gente precisa se armar nesse período. Você precisa se armar. Aí você gostou, né? Nós vamos lá para o capítulo 4. Pedro fala assim, no primeiro versículo do capítulo 4 de 1 Pedro, ele fala assim, portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se. Aí você lê um versículo desse e fala, agora Pedro está falando a minha língua, eu preciso, lutar contra tudo isso, preciso reagir, preciso combater, né? Provavelmente seja isso que Pedro está falando, né?
diante dessa situação difícil, eu preciso reagir, eu preciso brigar, de alguma forma eu preciso me armar para reagir a isso que está acontecendo. Mas parece que não é bem isso que Pedro está querendo dizer. Olha só. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento. Uai, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado. Pedro está falando, olha, peraí, é para a gente se armar da forma de pensar de Jesus, para que no tempo que lhe resta, né, até a nossa morte, ou até Jesus voltar, ou até por tempo que nos resta, que você não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Pedro, você está dizendo que ao invés de ficar reclamando com Deus, ao invés de ficar pedindo a volta de Cristo, eu preciso buscar o mesmo pensamento de Cristo, que é satisfazer a vontade de Deus? É exatamente isso que Pedro está falando. Exatamente isso. Mas que vontade é essa, Pedro? Qual que é a vontade de Deus? Aí Pedro explica. Ele fala assim, sobretudo, acima de qualquer coisa, número 1 da lista, é isso que Pedro quer dizer com esse sobretudo, né? Assim, acima de tudo, será que é um procedimento, né? Será que é um jejum, é ir mais na igreja, ou é contribuir mais, ou o que será que Pedro está querendo dizer nesse momento? Acima de tudo, o que é que a gente tem que fazer? Acima de tudo, sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Aí talvez você esteja pensando assim, Pedro, mas calma aí, sou eu que estou precisando de ajuda e não os outros. Quer dizer, talvez os outros estejam precisando também, mas eu estou precisando de ajuda agora. Por que eu vou pensar nos outros quando eu estou passando necessidade? Essa é uma boa pergunta. Mas quando Pedro fala isso, ele não está falando da boca dele. Ele está falando o que ele ouviu da boca do próprio Jesus. O que Jesus falou claramente? Jesus falou, olha, vocês vão conhecer os meus seguidores pela forma como eles amam uns aos outros. Você quer saber se o fulano é crente? Eu não gosto muito dessa palavra porque ela está desgastada, mas tem tudo a ver, né? Crente é o que crê. Você quer saber se é crente, se é cristão, se é seguidor de Jesus? Olha para a forma como ele ama as pessoas. Não é para nenhum procedimento litúrgico, ou seja lá o que for, o cara ora 17 horas por dia. Nossa, um cara que ora 17 horas por dia é um abençoado, né, por Deus, sem dúvida nenhuma. Mas não é disso que Jesus falou. Ele falou, olha, vocês vão saber que são meus discípulos pela forma como vocês amarem uns aos outros. Então, para você fazer a prova do cristão, do seguidor de Jesus, ou quando você lê um comentário na internet, nas mídias sociais, né, você quer fazer a prova se aquilo ali vem de Deus, faça a prova do amor, vê se aquela declaração ela vem coberta de amor. Se ela vier coberta de amor, é de Deus. Se ela vier coberta de crítica vazia, ódio, revanchismo, querer impor seu pensamento, não é de Deus, porque Deus é amor. Não, é infalível, é infalível. Você quer saber se uma coisa procede de Deus, se ela é verdadeira? Faça o teste do amor. Será que aquilo ali de alguma forma está revelando o amor? Será que aquela pessoa está fazendo um comentário sobre aquele outro pastor, mas ela está realmente amando aquela pessoa? Ou sobre um outro fulano, ou sobre o governo, ou sobre seja lá o que for. Será que está cheio de amor naquelas palavras? Se tiver amor, é de Deus. Se não tiver, é qualquer outra coisa. Pode ser até religião, mas não é Deus. Eu sei que é dura essa palavra, mas é verdade. Então, Pedro, o que fazer então no meio da tempestade?
O que fazer no meio da dificuldade? Então Pedro, ele detalha um pouco melhor para a gente não ficar em dúvida. Ele fala assim, olha, cada um, eu, você, cada um, exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Coloque em prática, exerça o dom que Deus te deu. Aí você vai falar assim, mas eu não tenho dom de pregar. Não, Deus não deu, ainda bem que Deus não deu só o dom de pregar, né? É um dom. O pessoal que estava tocando aqui, estava servindo a Deus com outro dom. O pessoal que está na técnica, está servindo a Deus com outro dom. Você está numa fila na farmácia, sua postura está servindo a Deus de outra forma. Se você é uma pessoa que gosta de escrever, se é uma pessoa que gosta de conversar, se é uma pessoa que gosta de apresentar a palavra para alguém, ou dar um livro, ou fazer uma doação, seja como for, seja qual for o dom que Deus te deu, exerça. É disso que Pedro está falando, é disso que a Bíblia está falando. O que fazer nesse momento, então, enquanto nós estamos debaixo de uma pandemia, de uma incerteza e tudo? Exerça o dom que Deus, não fica parado reclamando com Deus, ou com seja lá o que for. Exerça o dom nas múltiplas formas da graça de Deus, seja lá como for. Faça alguma coisa por alguém, que não seja só você e a sua família. Essa é a fé. Essa é a fé. E essa fé é a esperança no fim do túnel. Essa confiança, fazer a vontade de Deus em qualquer tempo. E só para lembrá-los, Salomão já disse isso há 3.000 anos. Salomão falou assim, olha, quando você faz a vontade de Deus, ele fala assim, reconheça o Senhor nos seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Quer dizer, na medida que você tem o Senhor em todos os seus caminhos, tudo que você faz, deixa Deus endireitar as suas veredas, a sua trajetória, deixa Ele fazer. O que Ele está pedindo para você e para mim é que a gente ame, que a gente sirva, que a gente exerça o dom. Aí você vai me falar assim, mas isso é muito difícil. Tá bom que no meio de uma pandemia dessa, você queria que eu desse uma solução facinho? Pensa positivo. Quem sabe resolve. Não tem saída fácil. Não tem saída fácil. Com um problema difícil, a saída é complicada. Mas é claro, no meio das circunstâncias mais adversas, a igreja de Cristo permanece firme, com fé, confiando, exercendo o seu chamado. E a igreja somos nós, eu e você somos a igreja. E esse povo aqui, desse tempo de Pedro, eles levaram isso ao extremo. Eu já disse, eram pessoas pobres, necessitadas, eles levaram esse conceito ao extremo. Um tempo depois de Pedro ter saído da cadeia, da prisão, um tempo depois disso, teve uma epidemia, uma peste em Roma, que começou a matar um monte de gente. Dá até para você traçar alguns paralelos com o que a gente está vivendo hoje, mas eu acho que era pior, porque não tinham condição. Então, em Roma, nesse período, começaram a morrer cerca de 5.000 pessoas por dia. 5.000 pessoas morrendo da peste. Aí o que aconteceu na cidade? Com os governantes, os líderes e quem tinha um pouco de dinheiro? Eles sumiram, foram para outro canto. Quem ficou cuidando dos doentes? Os cristãos. Esse povo. Então, diante de um império romano ultrapoderoso, grandioso, um exército de soldados, a postura dos cristãos de ficarem firmes na sua fé e fazendo alguma coisa pelo próximo, fez toda a diferença. Isso não ficou em silêncio. Essa notícia espalhou.
Quem está lá no meio da peste cuidando dos doentes? Os crentes, os cristãos. Alguns talvez adoeceram e tenham morrido também. Está tudo certo, eles estão fazendo o que tinham que estar fazendo. Exercendo o dom que Deus deu. Cuidando das pessoas. Mesmo que eles mesmos estivessem passando por grandes dificuldades, perseguições e tudo. Então, essa postura dos cristãos chamou tanto a atenção que as pessoas começaram a se tornar cristãs. Os vilarejos começaram um movimento falando, eu quero ser igual a esse povo aí, que é isso? Né? E foi assim que o evangelho foi crescendo, que o nome de Jesus foi sendo anunciado, espalhado entre as pessoas, ao ponto de chegar no século III, que o próprio imperador romano, Constantino, declarou que o cristianismo, a partir dali, era a religião oficial de Roma. Quem podia imaginar? Você acha que Pedro imaginou que algum dia eles iam fazer uma catedral com o nome dele, de São Pedro? Você acha que Pedro, naquela perseguição, escondido, você acha que ele podia imaginar que um dia um imperador romano ia falar, eu sou cristão e eu quero que o cristianismo seja a religião oficial de Roma? Jamais, talvez nem sonhos Pedro não tenha pensado que o alcance seria tão grande. E hoje, né, se você for em Roma, você encontra a catedral de Pedro, né, de Paulo, né, tá tudo por ali. Né? Roma virou o centro, né, da igreja católica, né? Quer dizer, que é o cristianismo, né? que fala do cristianismo também. Então, assim, isso era impensável se não houvesse uma guerra através do amor. As armas são o amor. Então, quando a gente está no meio da escuridão, ou do medo, da incerteza, a nossa tendência é a gente fechar as nossas mãos e o nosso coração, para nos proteger e proteger os imediatos ali próximos da gente. Mas essa é a hora de você abraçar essa verdade. Nenhum de nós passou pelo que metade, ou um terço, ou um décimo do que aqueles cristãos passaram. E se hoje a gente está conversando sobre o evangelho, é porque eles ficaram firmes. Então, essa é a hora ideal e perfeita para você agir, para você amar, para você doar, para você servir. Essa é a hora perfeita. Assim como o resto da sua vida, depois que você conhece Jesus. Então, independente do que está acontecendo, a vontade de Deus e o nosso chamado é para isso. Então, eu queria, nesse momento, mostrar para vocês o testemunho que eu falei lá atrás, que eu segurei para esse momento aqui. Eu não vou falar muita coisa. Ouçam o testemunho e vê se não é exatamente isso. Alguém que entendeu isso e está exercendo isso aqui. Por favor. Bom, eu vim compartilhar um pouquinho com vocês as bênçãos que nós temos recebidos agora, em meio a esse caos, a pandemia, esse momento de certezas, angústias para muitos, mas soa até meio estranho, mas nós somos muito abençoados e eu vim compartilhar com vocês a grande bênção que nós recebemos. Alguns já sabem, né, alguns amigos nossos, familiares, sobre o nosso processo de adoção. E nós começamos com o processo de adoção o ano passado, né, em junho nós entregamos os papéis na vara e começamos efetivamente em novembro do ano passado com os cursos obrigatórios, entrevistas técnicas com psicólogos, visita em casa. E numa dessas visitas, né, a psicóloga que acompanha o nosso caso da vara, ela orientou a gente que nós deveríamos ir fazer visitas em abrigos e conhecer a realidade do abrigo, levar a Lívia, né, nós já temos uma filha biológica de 8 anos, para que ela conhecesse a realidade de onde viria a irmã dela. Eu digo a irmã porque quando a gente entrou no processo de adoção, toda a família que vai entrar com o processo de adoção, ela tem que definir o perfil de uma criança.
E o nosso perfil, ele era, a princípio, menina, né, de 4 a 10 anos. Então, nós fizemos planos, né, nós criamos, idealizamos planos que, se a gente adotasse uma menina de 4 a 10 anos, né, poderia dormir no mesmo quarto que a Lívia, dividir os brinquedos, até mesmo as roupas. Então, e a gente já é mais fácil, porque a gente já tem uma menina, então é muito mais fácil a gente optar por menina. Mas nessas visitas em abrigos, nós percebemos, né, nós chegamos à conclusão que existem muito mais meninos em abrigos do que meninas. Então, numa das nossas conversas, nós decidimos, no meio do processo, ampliar o perfil, colocar sexo indiferente e também doenças tratáveis, porque nós conversamos e achamos que nós não somos perfeitos e saudáveis. Até mesmo, às vezes, a gente nasce saudável e adquire uma doença, e por que não, né, também poder ter a possibilidade de receber uma criança. Então, nós chegamos no fim do processo. Em abril deste ano, nós fomos habilitados, no meio da pandemia, que nós estávamos aptos a receber uma criança pela via adotiva. Aí foi a outra etapa, né? A espera da ligação. Então, no meio da pandemia, a gente imaginou, vai demorar até tudo isso acabar, até sair vacina, os abrigos estão fechados, eles não podem receber visita, então nós vamos esperar mais. Então nós decidimos também não partir para a busca ativa e decidimos esperar o momento certo. Aí, dia 21 de julho, nós recebemos a ligação sobre o José. Nós recebemos a ligação da comarca dele, ele não é de Londrina, e foi um advogado e falou um pouco dele, falou brevemente ali um pouco das características físicas, um pouco da história dele, um pouco do perfil. Só que ela falou que o José tinha 11 anos e 3 meses. E aí eu pedi para pensar. Fiquei com muito medo, a gente tem muito medo, né? Um preconceito até mesmo por não conhecer. E eu fiquei pensando, vai mudar muito a nossa dinâmica, a nossa rotina, como que vai ser um menino. E eu chamei meu esposo e a advogada no telefone falando, olha, eu posso te dar 2 dias para pensar. Aí meu esposo falou que não queria pensar, que ele queria conhecer o José. Foi daí que nós aceitamos fazer a aproximação. Logo quando a gente aceitou fazer a aproximação, as técnicas avisaram, falaram que o José era muito resistente à adoção, que ele estava decidido a ficar no abrigo até 18 anos, e ele ia só sair do abrigo para trabalhar e estudar. E nós já temos que ter muita paciência com ele para conquistar, ia ser aos poucos. E então, do dia que a gente recebeu a ligação, que foi do dia 21 de julho até o dia que a gente conheceu ele, que foi dia 19 de setembro, eu comecei a gestar, né? O José, comecei a pesquisar o significado do nome. José, aquele que acrescenta, acréscimo do Senhor. Foi daí que eu não tive dúvida, que eu comecei a ler sobre a história de José na Bíblia, né? O pai de Jesus. O pai de Jesus, ele não era pai biológico de Jesus, ele adotou Jesus, ele creu nos propósitos de Deus. E foi daí que eu comecei a ter a certeza absoluta que o José era nosso filho. E aí chegou o grande dia da gente conhecer o José. A gente ficou pensando o que a gente poderia fazer para conquistar ele, né? Trazer ele para a gente, para ele se sentir confiável, né? Confiante com a gente, confortável. E aí a gente descobriu que ele gostava de xadrez, nós levamos xadrez, jogamos muito xadrez com ele, tomamos café da tarde. E José foi se abrindo para a gente, ele foi se abrindo, ele foi confiando, e a gente foi demonstrando empatia, amor, e foi daí que a gente também começamos a descobrir essa nova possibilidade, né, de amor. E o juiz, vendo que estava muito rápido, né, nossa aproximação, as visitas que nós fazíamos no abrigo, passava o dia inteiro com ele, a gente se interagia, jogava, e ele se sentia confortável, confiante. E aí, dia 21 de outubro, o juiz deferiu a guarda. E até então nós deixamos de ser 3 e agora nós somos 4. Ainda não finalizou o processo, nós estamos em estágio de convivência. Graças a Deus, Deus tem nos agraciado muito com suas bênçãos, nós temos conseguido, né, lidar com toda essa novidade, né? Claro, a demanda aumentou, mais roupa, mais comida para lavar,
mas o amor multiplicou. E o amor, ele ressignifica, ele traz cura, né? E eu tenho aprendido, a gente acha que a gente vai fazer algo de bom para uma pessoa, mas na realidade é nós que estamos sendo curados, estamos sendo agraciados, porque José, ele veio ensinar o amor, né, a resiliência para a gente, a meio de tantas dificuldades, traumas que ele passou, né? Ele ainda é um menino muito bondoso, demonstra amor afetuoso, e ele veio trazer isso para nossa família. Ele veio demonstrar essa forma de amor e de carinho. E é isso que eu vim compartilhar com vocês. Ver Deus nos pequenos detalhes, ver Deus nas pequenas coisas, e que em meio a todo esse caos, Deus continua cuidando da gente. Deus continua demonstrando o amor da gente. E hoje nós somos uma família completa, graças a Deus. Gente, que história linda, né? Que história linda. E é exatamente esse o coração. Descobrir um jeito de exercer essa graça que foi estendida a nós para as outras pessoas. Independente das circunstâncias, servir, colocar sua vida diante do Senhor, amar as pessoas e assim sendo, né? A vontade de Deus é cumprida na minha e na sua vida. Então eu quero te desafiar, mesmo nesses dias de dificuldade, como Pedro falou lá, vou ler de novo aquele trecho, ele falou, mesmo que por um tempo vocês estejam entristecidos e passando por todo tipo de provação, essas coisas acontecem para que fique comprovado que a fé que vocês têm, ela é muito mais valiosa do que o ouro, mesmo o ouro refinado pelo fogo, ela é genuína e ela resultará. A sua fé, ela te leva a um resultado, ela resultará em honra, glória e louvor quando Jesus Cristo for revelado. De alguma forma, quando você faz a vontade de Deus, Jesus se revela a você. E isso tudo vira adoração, isso tudo vira glória de Deus. E a gente também recebe o cuidado de Deus. Como a Marilei disse, né? Você está fazendo alguma coisa por alguém, mas você está sendo abençoado. Então que seja assim na sua vida, meu irmão, em nome de Jesus. Pai, que essa verdade seja cristalizada no meu coração e no coração dos meus irmãos. Que a gente possa colocar isso em prática, Deus. O Senhor deu para cada um de nós, através da Tua graça, algum dom, alguma forma a gente tem de te servir e de amar as pessoas. Então, Deus, nos dê a coragem de dar esses passos, de amar mesmo nos momentos de dificuldade, de olhar para o outro mesmo quando eu mesmo estou passando por dificuldade. Nos dê essa coragem, Pai, para que a Sua vontade seja feita e ela seja feita nas nossas vidas também. Porque eu sei que assim o Senhor vai endireitar os caminhos de todos nós, aqueles que permanecem nos Teus caminhos. Então, é no nome desse Jesus precioso que eu oro com toda a fé e com toda a confiança. Amém e amém. Antes que eu falasse, tu cantava sobre mim. Tem sido tão, tão bom pra mim. Antes
que eu respirasse, sopraste tua vida em mim. Tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, imensurável, infinito e ousado amor de Deus, que deixando as 99 veio me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Assim mesmo se entregou. Oh, imensurável, infinito e ousado amor de Deus. Sendo eu pecador, o teu amor lutou por mim. Tem sido tão, tão bom pra mim. Me senti sem valor, mas teu amor pagou por mim. Tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, imensurável, infinito e ousado amor de Deus, que deixando as 99 veio me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Assim mesmo se entregou. Oh, imensurável, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz às sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz às sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz às sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz às sombras, escala montanhas.
excelente semana a todos. Que a bênção do Senhor esteja sobre todos vocês. E a graça e o amor do Senhor. Amém? Amém. Obrigado, banda. Obrigado a todo mundo que serviu hoje aqui. Deus abençoe também.